Olá, pessoal. Se você quer se aposentar por idade e não sabe como fazer, como começar, quais documentos você reúne, se você já tem o tempo necessário, então é aqui que você vai tirar essas dúvidas. Esse é o canal Wagner Previdenciarista, Reféns do Consignado. Eu vou te dar todas as coordenadas para que você possa ter a sua aposentadoria por idade. Temos recebido muitas mensagens e temos muitos clientes, principalmente as mulheres, que quando vão pedir o benefício de aposentadoria por idade, não tem noção por onde começar, não sabe se já tem o tempo necessário, como fazer, e chega a dar uma entrada com pedido e tem ele indeferido. Aí não sabe por quê. Não é só entrar com o pedido, ligar no 135, entrar lá na plataforma do INSS, Gov, que você vai se aposentar. Você, primeiro de tudo, você tem que preparar. Nós não fazemos uns exames para saber qual o problema que a gente tem, qual é a doença, qual o remédio que nós vamos tomar. Aqui não é diferente. Nós temos que fazer um levantamento de todas as suas contribuições, todo o período que você tem, se trabalhou com carteira assinada, se pagou carnezinho, se tem empresa. São todas essas informações que nós vamos precisar para que nós possamos fazer uma avaliação e ver se você tem o tempo necessário, a idade necessária, em qual momento você completou a idade necessária, a mulher aos 60 anos, o homem 65, ou na lei nova a partir de 13 de novembro de 2019, que já não é mais 60, chegou hoje a 62 anos, o tempo de contribuição, se é 15, se é 20 anos, enfim, tudo isso você tem que fazer um planejamento anterior, fazer o levantamento lá com o INSS, ter todas as contribuições, o CNIS, onde lá tem o relatório, todas as suas contribuições, o tempo, o vínculo que você teve, as empresas que você trabalhou, o carnê que você pagou, se você é MEI ou ficou MEI de um tempo para cá, quando você começou a contribuir, tudo isso vai estar lá no CNIS. Mas tem muita coisa que não aparece no CNIS. Por exemplo, quem trabalhou lá pelos anos 70, 80, muitas dessas contribuições não aparecem lá no INSS, porque naquela época o INSS também tinha muito problema, não era um banco de dados que nós pudéssemos confiar. Então, muitos registros não aparecem, ou porque a empresa mandou fora do tempo, ou porque a empresa nem encaminhou para a Previdência. Enfim, as pessoas, quando chegam na hora de aposentar, têm a triste surpresa de que não teve o registro trabalhado durante o período lá na empresa, a empresa não contribuiu. Enfim, tudo isso é importante dizer porque é a partir daí que você vai ter o tempo necessário, se você tem o tempo necessário para você se aposentar, o que precisa para corrigir inconsistências. O que são essas inconsistências? São contribuições fora do prazo, contribuições a menor, contribuições com código errado, carteira assinada que não tem o tempo, o final do período que trabalhou, ou que a empresa tem registros diferentes, ou que tem rasuras. Tudo isso vai interferir na hora da contagem do INSS avaliar a sua aposentadoria. Para isso que você precisa ter todos esses dados, fazer todo esse levantamento e a partir daí fazer um planejamento e corrigir essas inconsistências. Eu tenho muitos casos hoje no nosso escritório, a pessoa tem 20, 23 anos de contribuição, mais de 60, 65, 68 anos de idade e não consegue se aposentar. Mas, doutor, por que eu não tenho? Já estou aqui com 20 e poucos anos de contribuição, 66, 68 anos de idade e não consigo me aposentar. É justamente isso que você tem que fazer, levantar todos esses dados, todas essas informações, para que nós possamos fazer a avaliação e saber onde que está o erro, se o problema foi na contribuição, como que foi feito. Hoje uma coisa importante que eu faço questão de dizer é o MEI. O MEI, ele veio para corrigir algumas coisas, facilitar, colocar muita gente que estava na informalidade, hoje trabalhando, contribuindo, tem lá o seu direito previsto da Previdência, auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade. O MEI só aposenta por idade, hein? Tá aqui uma dica. Não vai pensando que você está com 30, 32, 35 anos de contribuição e aí você vai contribuir com o MEI. Não importa, o MEI ele só vai aposentar por idade, tá bom? E com salário mínimo, hein? Mais essa ainda. Então não vai achando que você trabalhou num banco, trabalhou numa empresa, tinha um salário lá de 3, 4, 5, 6 mil reais por mês. Aí a empresa te chama depois e fala assim, ó, vamos fazer o MEI daqui para frente, porque ela vai ficar livre dos encargos sociais. E você vai contribuir o MEI com lá 80 e poucos reais por mês.
achando que você, todas aquelas contribuições, aquele período que teve um salário alto, serão incluídos. Serão incluído o tempo, mas não as contribuições. Porque a partir do mês você vai aposentar com salário mínimo e somente por idade, tá bom? Se informa direitinho que esse MEI aí, eu digo até que ele de certa forma é um engodo. As pessoas não sabem. Ah, faz o MEI aí, ou seja, a empresa fica livre dos encargos. Ele já presta um serviço como CNPJ. E com isso, quando chega na hora da aposentadoria, na hora do benefício, vai receber um salário mínimo. Aí vai brigar com o INSS, vai lá para saber o que aconteceu e ninguém vai poder informar para você. Então é assim, reúna os documentos, analise, procure um profissional especialista em previdência, não basta ser advogado. Quando nós temos um problema, lá tem uma dor de barriga, nós vamos procurar o médico, o primeiro que aparece. Um clínico, ele vai dizer, vai dar um remédio ali, para quebrar um galho, para parar a dor, aquele negócio todo. Mas na hora que o problema se agrava, nós temos que procurar o quê? Um especialista. É o oftalmo, é o cardiologista, é o nefrologista, enfim, daí por diante. No nosso caso, também não é diferente. Não basta pegar um advogado. O advogado, ele faz o geral, ou às vezes ele é especialista, direito do trabalho, direito tributário, direito de família, mas o previdenciarista, aquele que trabalha com direito previdenciário mesmo, tem lá suas particularidades, ele vai estar habilitado, preparado para tirar todas essas dúvidas e corrigir esses problemas que surgem na hora da sua aposentadoria. Então, a mulher aposentava com 60 anos e 15 de tempo de contribuição. A partir da emenda, aumentou, já passou para 60, 60,5, 61, 62, e a ideia mesmo é chegar aos 65 anos. Ainda não estou falando isso, mas vai chegar aos 65 e o homem aos 70 anos. Enfim, em algum momento nós estamos conversando aqui e lá em Brasília eles estão decidindo o nosso futuro, a nossa vida. Eles podem mudar de uma hora para outra isso daí, e a gente está fazendo umas contas aqui hoje, eu estou dando uma orientação e amanhã a coisa muda. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Se tiver o tempo de contribuição, a idade necessária, as contribuições em dias, tudo certinho, lá no CNIS, lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, tiver tudo certinho, aí vamos logo pedir essa aposentadoria. Tem situações que compensa esperar um pouquinho, porque vai dar uma proporcional, vai dar um valor menor, você vai perder dinheiro. Então, às vezes, compensa esperar 6 meses a mais, alguns meses, um ano, um pouquinho mais, que o valor do benefício ele pode ficar muito superior. Então, compensa esperar um pouquinho. Tem outras situações que não compensa. Você vai deixar de receber todo mês, vai receber uma parcela. Ah, vou esperar mais 6 meses ou mais um ano, que vai aumentar R$ 150, vai aumentar R$ 300 da minha aposentadoria. Só que você vai perder 2.000 por mês, vai perder 1.621. Entendeu? Então é importante isso aí. E só essas informações você vai ter quando você contratar, pedir orientação para um advogado especialista em direito previdenciário. Tá bom, pessoal? Então, assim, não vou entrar em mais detalhes, porque é muita coisa que a gente tem que falar a respeito de aposentadoria por idade, como outras também, em que entra em detalhes técnicos. Por exemplo, eu tenho um caso de uma cliente, o marido dela já era aposentado, ele nos procurou no escritório para que nós fizéssemos a revisão do benefício dele. O que é revisão? Buscar algum erro, acrescentar algum período, alguma coisa a mais que não foi incluído, o INSS não reconheceu, para aumentar o valor do benefício, dentro do prazo de 10 anos, sempre. Assim, o que nós fomos avaliar? Outras situações em volta das contribuições que ele tinha para fazer essa revisão. Então, bom, o que aconteceu? Nós perguntamos, mas, meu amigo, a tua esposa é aposentada? Já? Não, ela não é aposentada. Porque em algum momento lá atrás, eu fui procurar alguém lá do INSS, falaram que como eu era aposentada, ela não tinha direito. Meu Deus, esse rádio peão que fala tanta bobagem, hoje nós não temos rádio peão, hoje nós temos aí fake news na internet. Toma cuidado, pessoal, o que vocês ouvem na internet. A internet, ela ajuda muita coisa, mas por outro lado também, ela atrapalha, muita mentira, muito achismo, muita pessoa que não sabe o que faz, o que ouviu dizer e vai na internet falar bobagem. Toma muito cuidado. Como eu estou dizendo, assim como outras áreas também, procura um especialista do que você quer fazer. Se é um médico, procura um médico especialista. Se é um advogado, procura um advogado especialista na área. Tá? Então, nesse caso, estava dizendo, essa senhora com 82 anos não aposentava. Aí levantei e pedi para ela a carteira de trabalho, ela tinha lá os 6 anos e pouco, quase 7 anos de contribuição, que tinha trabalhado lá nos anos 60, anos 50, tinha uma carteira de trabalho direitinho. Eu falei, mas a senhora não aposentou por quê? Porque falaram que não tinha mais, porque meu marido ele é aposentado. Tá bom.
Aí fomos fazer um levantamento e falou: a senhora está há 11 anos sem receber o benefício, ela já poderia estar aposentada há 11 anos, porque existe na lei um artigo que trata da antiga aposentadoria por velhice, que hoje é a aposentadoria por idade, em que a mulher, quando completasse 60 anos de idade, ela bastava ter 5 de contribuição, pessoal. Com 60 anos de idade, 5 anos de contribuição, ela já conseguia se aposentar. Veja só, depois passou para 5,5, 6 anos, até que chegou em 2011, que foi quando passou a ter 15 anos de contribuição mínima para poder aposentar. Mas lá atrás, uma mulher com 60 anos, com 5 anos de contribuição, ela já se aposentava. Isso em 1991. Então, você vê, pessoal, é muita coisa para você saber, para entender, muito detalhe técnico, contribuição que pagou a menor, você pode complementar. Tem um período que você pode complementar essa contribuição, você contribuiu com um código errado, você pode corrigir também, mas isso não vai ser você indo lá no INSS e dar entrada pelo 135 ou na plataforma lá do INSS que você vai saber como é que funciona. O servidor, ele não está ali para te orientar nisso. Ele vai dizer, eu tenho direito ou não tem. Às vezes, ele manda para você uma correspondência, ou pelo sistema mesmo, pela própria plataforma do INSS, ele manda lá uma carta de exigência. Olha, você tem que apresentar a carteira de trabalho original, você tem que apresentar isso, falta aquilo, ali para que ele possa fazer a correção e ver se você tem o tempo e a idade necessários para aposentar. Mas nem sempre ele faz isso. O servidor do INSS, ele não está ali para te servir, ele não está para ser bonzinho, ele não está para fazer nada. Ele tem que seguir a lei, seguir todas as instruções normativas, que a lei interna, como ele tem que fazer para poder interpretar a lei. Ele tem que seguir a lei, aquilo pelo qual ele foi contratado, né? Ele fez o concurso, depois ele foi treinado, capacitado para poder analisar os pedidos, quer aposentadoria, quer outros benefícios, e ele tem que fazer aquilo ali, mas ele tem um pouquinho de pressa, ele de repente ele tem pressa para analisar o seu pedido, ou não tem pressa para poder ver outros detalhes ali, ou seja, eu tenho casos do escritório que pedido de aposentadoria por idade foi apreciado em 8 minutos e indeferido. O outro foi em 10 minutos. Nós encaminhamos os documentos, em 10 minutos ele indeferiu o pedido. Você acredita que ele chegou a fazer uma análise? Não fez análise nenhuma. Ele foi lá no remoto, que nós chamamos de robô. Aí ele joga lá os dados da pessoa, aí o robô, o sistema lá já faz um apanhado ali e já diz, ó, tem direito ou não tem. Ele nem analisa documento, o robô não vai analisar documento, quem tem que analisar é o servidor. E a maioria dos servidores não fazem exigência. Ou seja, você fica ali sem saber o que está acontecendo, e em 10 minutos você perde a sua aposentadoria. Isso sem saber o porquê. Porque você foi direto. Tá? Não estou falando que sem advogado você não aposenta. Lógico, não precisa de advogado, gente. Mas essas coisinhas, essas inconsistências que inibem, que não são consideradas, contribuições que não são consideradas, isso tudo é só o advogado que vai ter olho para poder fazer essa análise e dizer para você, olha, tem que corrigir isso, fazer isso, para que possa ter direito ao benefício. E lá o servidor do INSS não faz isso. Então, pessoal, deixo aqui mais uma informação. Procure um advogado especialista. Se tiver alguma dúvida que a gente possa esclarecer, use aqui o canal, nós temos lá o chat, nós temos o nosso e-mail, tá? Manda lá o e-mail, wagnerprevidência@gmail.com, nós vamos responder para você, tá bom? Sem custo nenhum. Nosso trabalho aqui é atender o cliente, atender as pessoas. Se for nos contratar, porque a situação merece uma análise maior, um trabalho mais apurado, é outra história, mas essas primeiras informações, conta com a gente, conta aqui, acompanhe o nosso canal, Wagner Previdenciarista, refez o consignado, falar em consignado, nós vamos tratar de consignado, tem muito problema aí, viu? Olha, só para resumir a coisa, vocês estão preocupados lá com os sindicatos, associações que tiraram dinheiro, descontaram sem autorização, que tem lá 8 bilhões, 6 bilhões lá de desvio, de roubo aí dos segurados, do aposentado e pensionista do INSS. Gente, isso aí é fichinha, isso é muito pouco. Vocês não têm noção. 12 milhões de aposentados estão sendo roubados pelos bancos.
Eu não vou dizer quais bancos agora, que eu posso criar um probleminha. Mas, ao mesmo tempo, eles podem me procurar para mim parar de falar, né? Mas todo banco hoje, eu digo todos, sem exceção, de alguma forma você vai tomar um problema com eles. É no seu consignado, no empréstimo consignado, eles vão, de tempos em tempos, sem você saber, eles vão fazer refinanciamento, guarda bem essa palavra, refinanciamento da sua dívida, do seu contrato de empréstimo consignado, sem você saber. Você está pagando lá uma parcela mensal, descontando todo mês lá 200, 300 reais, você vai continuar 200, 300 reais sem saber que eles refinanciaram. Você tem lá 30, 40 meses, depois eu vou contar alguns casos aí, 30, 40 meses para terminar esse contrato, e no final, quando você vai saber, fala, mas nunca termina esses meses, faltava 3 anos e meio para terminar, e já vai para 4, 5 anos, quando você vai ver, você tem lá mais 7 anos para pagar, sem saber que o próprio banco refinanciou sua dívida, sem lhe dar um tostão, e aumentou o prazo. Eu tenho clientes aqui que ele fez um financiamento, ele pediu emprestado, o empréstimo consignado, para pagar em 4 anos, 48 meses. Ele já está em 7 e tem mais 5 para pagar. Por enquanto está em 12 anos a dívida dele. Mas isso aí é outra história para outro trabalho que nós vamos fazer para vocês. Vai ser inclusive falar do outro que eu estava esquecendo. É muito importante. Você já deve ter ouvido falar do RMC, RCC. Cartão de crédito consignado, uma roubalheira, meu Deus, vocês não saem. Eu digo que o cartão de crédito consignado é vender a alma para o diabo, porque você vai morrer com ele, não vai sair dessa dívida. Vocês entram no cartão de crédito consignado, vocês vão ficar até o fim da vida pagando esse cartão de crédito, ou melhor, sendo descontado. Mas aí eu entro num outro trabalho. Vai ser outro dia, tá? Numa outra postagem, nós vamos tratar disso aí. Então, hoje nós falamos só para aposentadoria por idade. Eu não tenho como entrar em mais detalhes, tempo, tudo assim, porque isso é técnico. E aí demandaria um tempo, uma aula mesmo, alguma coisa assim, bem mais demorada. Mas manda mensagem para a gente que nós vamos responder para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu peço para vocês, mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe com mais amigos para a gente propagar mais o nosso canal, tá? Wagner Previdenciarista, refém do consignado.